café, não? Pode ir? Bom, boa noite a todos. Como que vocês estão na véspera do Natal? Uma semaninha? Firme e fortes, estão para DP? Legal. Eu também estou aqui hoje, véspera de Natal. Mas, bom, hoje a gente tem, considerando o nosso último encontro, 2017, né? Que responsabilidade é minha, não? Mas hoje, o nosso tema hoje é procedimentos. E o que a gente vai ver hoje em procedimentos? Bom, quando eu estava elaborando essa aula para vocês, eu abri o Código de Processo Penal e alguém poderia ter feito isso, né? Nossa, tomara que hoje, a última aula, acabe logo, né? Olhou lá no CPP e viu que procedimentos, o tema da nossa aula de hoje, tem 11 artiguinhos, né? Então, uma hora a gente termina e vamos embora? Não, a gente não vai. por duas razões. A primeira razão é que quando eu estava elaborando essa aula, eu percebi que, pesquisando, havia a informação de que procedimentos é o tema mais recorrente nas provas da Defensoria Pública. Então, qualquer prova de DP que você for fazer, inevitavelmente, vocês vão se deparar com a questão dos procedimentos no processo penal. E aí, em razão disso, eu adotei uma metodologia diferente. E qual foi essa metodologia? Bom, eu vim aqui hoje pra gente discutir. Boa noite. Alô. Sejam bem-vindas. E eu acabei adotando pra gente, a seguinte estratégia. A gente vai discutir um pouco de forma teórica, mas também é uma matéria que tem muito entendimento da jurisprudência. Então, à medida em que a gente vai entrando nesses pontos divergentes, a gente também vai ver como que o STJ, como o STF vem decidindo determinados pontos da matéria. E também, para vocês não acharem que eu estou mentindo, eu preparei um material para vocês, mas aqui não em relação ao conteúdo propriamente dito, mas algumas questões que eu encontrei nas provas da Defensoria Pública de 2012 até 2016, não peguei as provas desse ano, mas que foram provas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, acho que teve Acre, Minas, enfim, que trataram, de certa forma, questões acerca de procedimentos no processo penal. Bom, mas hoje, o que nós vamos ver de processo penal? Vamos ver tudo de procedimentos? Não, não vai ser tudo de procedimentos. Hoje, o nosso foco é discutir um pouquinho a ideia geral de procedimentos dentro do processo penal, mas a gente vai ficar aqui, no procedimento comum e mais especificamente no procedimento comum ordinário e sumário. Mas essas aulas elas vão ter continuidade, de modo a dizer que hoje a gente começa aqui, mas na nossa próxima aula a gente vai ver rito sumaríssimo e aí os procedimentos especiais, certo? Então foi mais ou menos dessa forma em que eu tentei organizar de certa maneira o nosso encontro de hoje. Bom, e entrando aqui em procedimentos no processo penal, o que seria procedimentos? Um procedimento. Bom, a gente pode falar. Uma série de atos tendentes a uma determinada finalidade, certo? E dentro do processo penal, seria uma sequência de atos cuja finalidade é chegar aonde? No final. Qual que é o nosso final dentro do procedimento? Uma sentença. Perfeito. Então, com essa ideia geral do que seria um procedimento no processo penal, a gente começa a entender um pouquinho no contexto do âmbito do processo penal. Só que a gente teve uma reforma muito importante em 2008, né? A gente chamou de reforma do Código de Processo Penal. E essa reforma veio por meio da Lei 11.719 de 2008. Essa lei, ela trouxe mudanças muito significativas no Código de Processo Penal e especialmente no âmbito do contexto dos procedimentos. À medida em que a gente vai avançando nos atos que compõem o procedimento até o final, desde o oferecimento da denúncia até a sentença do juiz, eu vou sinalizar para vocês aonde é que essa lei 11.719 de 2008 ela alterou a dinâmica como um todo dentro do procedimento. Então, quando a gente partiu da definição de procedimento, e a gente sabe que o procedimento ele é dividido em procedimento comum e procedimento especial. Onde eu encontro isso? No artigo 394, caput do CPP. Então lá diz, né? O procedimento será ou comum ou especial. Mas, por sua vez, o procedimento comum, ele é subdividido. Subdividido em quê? Procedimento comum ordinário, sumário, sumaríssimo, previstos respectivamente no parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3, certo? E aqui, ok, e os especiais?
Bom, os procedimentos especiais, eles são crimes dolosos contra a vida, que é no tribunal do júri, que a gente vai ter uma aula especificamente sobre isso. Afinal de contas, ele é um procedimento relativamente longo, com vários detalhes. Depois nós temos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos e crimes contra a honra, crimes contra a propriedade material. Então, esses daqui são procedimentos especiais. Aí você vai dizer pra mim, bom, mas como eu sei que é um procedimento especial? Bom, geralmente o procedimento especial são aqueles procedimentos em que eles apresentam uma peculiaridade, uma diversidade dentro do âmbito do procedimento, ou por ter uma fase procedimental diferente, ou por ter um ato processual dentro do procedimento distinto do procedimento comum, que faz com que ele seja chamado especial, em razão, geralmente, da relação material em discussão. Certo? A exemplo, se for crimes contra a vida, tem determinadas especificidades, se for crime de responsabilidade dos funcionários públicos, crimes contra a honra, crimes contra a propriedade material. Mas, tudo bem, eu disse para vocês que o procedimento especial com todas essas aqui vai ser objeto de uma eventual próxima aula, e que o nosso objetivo hoje é estudar o procedimento comum, ordinário e sumário, certo? E sumaríssimo também a gente vai ver oportunamente. Mas, vocês vão dizer pra mim, Dai, como eu sei que o procedimento comum vai ser ordinário, sumário, sumaríssimo? Qual é o meu critério para que eu possa avaliar e saber, aqui o rito é procedimento comum, ordinário, ou não, aqui vai ser sumário, ou não, aqui é sumaríssimo? Bom, e aqui, como eu já tinha adiantado para vocês, a nossa Lei 11.719 de 2008 alterou o artigo 394, parágrafo 1º, né? Porque no artigo 394, parágrafo 1º, ele nos dá o critério, qual é o critério que nós vamos adotar. E aí, antes dessa lei de 2008, como funcionava? Funcionava em razão do tipo de pena. Então, se a pena, por exemplo, a título de curiosidade, se a pena fosse de reclusão, o procedimento ia ser comum, ordinário. Se a pena fosse de detenção ou de prisão simples, seria rito sumário. Embora o rito sumário ele era dividido em dois e tinha tratamento diferenciado. Mas, com a reforma de 2008, e por isso é o nosso objetivo hoje, qual é o critério então? Bom, a reforma de 2008 trouxe como critério para estabelecer qual o procedimento comum a ser aplicado, a quantidade da pena. Então, é um critério bem objetivo, né? Dependendo do quanto da pena, privativa da liberdade, abstratamente combinada ao tipo penal, a gente sabe qual vai ser o procedimento, se ele vai ser ordinário, sumário e sumaríssimo. Então, pra gente... então, qual é o quanto da pena para ele ser ordinário, segundo o artigo 394, parágrafo 1º, inciso 1? Alguém lembra? Igual ou superior a 4 anos? Perfeito. Pena igual ou superior a 4 anos. E para ser procedimento sumário? Pena inferior a 4 anos, é isso? Pena inferior a 4 anos. Mas, por obviedade, maior que 2, certo? Por que maior que 2 e maior que 2 anos? Sim, porque pena igual ou menor a 2 anos é um crime de menor potencial ofensivo, sob o rito da lei do GCRIM, né? Do Juizado Especial Criminal, que é a Lei 9.099 de 95. Então, o rito sumaríssimo a gente encontra na Lei dos Juizados Especiais Criminais, que também tem outros institutos peculiares, outro procedimento que a gente vai ver posteriormente. E, portanto, não vai ser nosso objeto de estudo hoje, especialmente. Então, a gente descobriu como é que a gente encontra, né, para determinar o critério, para estabelecer qual é o procedimento comum a ser adotado no nosso caso concreto. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida em relação aqui? Podemos seguir? Então tá, aí vocês vão me dizer, eu levo em consideração as causas de aumento e diminuição de pena para estabelecer o procedimento? Vamos lembrar e fazer uma breve remissão quando a gente calcula prescrição, por exemplo. Prescrição é um tema recente para vocês, né? Tiveram aula de prescrição? Aí o professor de vocês possivelmente disse para vocês, bom, quando eu estou buscando a minha PPPA, a minha prescrição da pretensão punitiva em abstrato, eu levo em consideração algumas circunstâncias, certo? E o que eu levava em consideração quando da pena máxima? E você tinha causa de aumento e também tinha consideração... Causa de aumento
e a forma qualificada, certo? E a gente não levava em consideração quem? As agravantes atenuantes, as circunstâncias judiciais e o concurso de crimes, certo? Então aqui a gente pode utilizar a mesma lógica. Embora haja uma divergência se a gente utiliza ou não as causas de aumento e diminuição e desconsidera as agravantes atenuantes, tem-se de que a gente considera as causas de aumento e diminuição para a determinação do rito. E, embora a gente tenha entendimento refratário a esse, como por exemplo do professor Gustavo Badaró, ele disse que na verdade, como a lei não previu essa possibilidade, não seria possível incidir as causas de aumento e diminuição. Mas é só para a gente ter uma noção disso, tudo bem? Então tá bom, a outra pergunta é: qual o procedimento que vai prevalecer quando eu tiver um concurso de crimes e a soma delas ultrapassar o rito sumário? Isoladamente, elas seriam rito sumário. Por exemplo, abandono de incapaz tem pena máxima até 3 anos. Outro crime, lesão corporal no âmbito do âmbito doméstico, também parágrafo 9º, 129, também a pena máxima é de 3 anos. Isoladamente, elas são do rito sumário, certo? Pena máxima igual a 3 anos? Mas e se elas estiverem em concurso de crimes? Que procedimento irá prevalecer? Sim, porque eu vou somar as penas e vou ver que elas ultrapassam eles são uma pena maior ou superior a 4 anos. Então eu aplico o procedimento do rito, o procedimento rito comum ordinário, certo? Então no concurso de crimes a gente faz essa soma, certo? E outra questão é, diante de um concurso de crimes em que um crime ele possui procedimento especial e o outro crime possui rito comum ordinário, qual deles prevalecerá? Geralmente... Oi? Separa? Especial com especial? Não, geralmente a doutrina aponta que é o procedimento mais amplo que vai prevalecer. E geralmente são os procedimentos comum ordinário. Porque geralmente o procedimento especial, ou ele prevê algo mais específico, enfim, ele vai moldando o ordinário conforme a natureza do delito. De forma a dizer que, considerando que a tendência é do rito ordinário ser mais amplo, tem a tendência de prevalecer em relação quando em concurso com outro crime que possui um rito especial. Certo? Exceto o júri. Exatamente. Certo? Em causas de aumento e diminuição não levam em consideração para o rito, né? Aonde? Causas de aumento e diminuição não influencia, né? A causa de aumento e de diminuição, elas têm uma certa divergência doutrinária, né? O professor Gustavo Badaró, por exemplo, ele acredita que não, ele é da posição que não. Mas, para fins de concurso público, talvez a tendência aceitar a aumento ou diminuição de pena, considerando que nas provas de concurso vem nessa tendência, né? Mas claro que a gente sempre vai ter divergência, mas nesse ponto ainda não há um ponto tão pacífico assim. Tudo bem? E aí, isso daqui é uma visão geral do que a gente vai aprender ao longo de procedimento, certo? A gente tem alguma dúvida nessa introdução inicial? Tamo junto então? Pode começar de verdade? Então tá bom, então vamos começar de verdade. Eu vou apagar aqui. A gente lembrar onde é que começa o nosso processo e onde é que ele termina. E durante o início e o final, a gente tem o iter procedimental, né? O conjunto de atos realizados do início do processo até o final dele. Alguém lembra? Como é que a gente inicia como é que a gente formaliza uma denúncia? Assim, como isso chega para o Ministério Público? E a gente já viu isso quando a gente fez o inquérito policial. E a gente já está calibradíssimo nessa matéria quando eu disse pra vocês, quando o Ministério Público recebe inquérito policial, ele pode fazer 3 coisas, certo? Ele pode pedir o arquivamento, ele pode requerer novas diligências, ou ele pode oferecer a denúncia. Então vamos fazer uma ordem cronológica aqui. Eu acho que eu vou pegar a caneta azul, porque talvez seja melhor. E eu não sou nada reta, então ferrou. Então tá, a gente tem o oferecimento da denúncia, certo? Certo. Depois que eu ofereço a denúncia, o Ministério Público oferece a denúncia e vai para o juiz, certo? Certo. O que o juiz faz? Recebe a denúncia, perfeito. Recebe a denúncia ou rejeita liminarmente, certo? Rejeita liminarmente. Agora, se o juiz
não rejeitar liminarmente, mas receber a denúncia, o que acontece? Qual é o próximo passo do juiz? Quando ele diz, receba a denúncia e cite-se o réu. Para quê? Para que responda por escrito no prazo de 10 dias, que é o que a gente chama de resposta à acusação. Certo? Então, se ele não rejeita liminarmente, recebe a denúncia, determina a citação. E citação para quê? Para que possa oferecer resposta à acusação. Perfeito. Então, vamos supor que o nosso acusado ofereceu a resposta à acusação. Isso vai para o juiz, certo? E o que o juiz faz diante da resposta da acusação? Analisa o caso de absolvição sumária. Absolvição sumária. Perfeito. Ou ele pode também fazer mais uma coisa, a gente vai ver aqui. Ele pode rejeitar a denúncia novamente. E a gente vai ver isso, possibilidade ou não, mas a gente coloca um asterisco aqui que é objeto de discussão, certo? E a gente vai ver por que tem essa discussão. Mas vamos colocar aqui em outra corzinha. Rejeitar, já não é mais liminarmente, né? Só rejeitar. Rejeitar a denúncia ou a queixa-crime, também pode ser. E se ele não fizer isso, designa audiência, né? Designa audiência. Tá. Designa audiência. Vai faltar um buraquinho. Designa uma audiência de instrução e debate e julgamento, né? E julgamento. Beleza. Aí a gente vai ver que aqui a gente vai ter alguns atos, certo? O que a gente vai ter aqui na audiência de instrução e julgamento? A primeira é a oitiva da vítima, né? Oitiva da vítima. Perfeito. E depois? Testemunhas da acusação, testemunhas da defesa. E depois? Perito, né? Perito. Depois, a gente tem a cariação. Certo? E reconhecimento de pessoas e coisas. Acho que reconhecimento de pessoas e coisas. E depois disso, nós temos o interrogatório, certo? E depois do interrogatório, a gente tem a fase das eventuais diligências complementares, né? E a gente vai ver com detalhe isso. Vou abreviar, diligências complementares. Se não houver diligências complementares, qual que é o próximo passo? Debates orais. Melhor, debates orais. E aí, a sentença no final. Certo? Essa é a nossa linha do tempo. Então a gente vai discutir alguns pontos referente a cada um desses atos processuais que compõem um procedimento que marca o início do processo até o final. Certo? Então isso é só para a gente visualizar de forma global qual é o nosso objeto de estudo. Então a gente começa por aqui, o oferecimento da denúncia. E apaga aqui para dar tempo. Tem espaço. No que diz ao oferecimento da denúncia. E aqui a gente já vai passar rápido, porque quando a gente diz ação penal, né, lembra? Denúncia é a peça acusatória do Ministério Público, quando a ação penal é pública, né? E se fosse quem fosse legitimado fosse o particular, quem teria a legitimidade? O particular. Obviamente. Mas o que ele oferecia? Como que é o nome? Queixa-crime. Perfeito. Mas a gente vai trabalhar aqui com a denúncia, né? Pra gente estabelecer uma uniformidade no nosso estudo. E a gente viu que quando a gente oferecesse essa denúncia,
ela tinha alguns requisitos, né? Tinha, né? Qual que é o nosso amiguinho legal? É o artigo 41 do CPP, não? Descrever o fato com todas as suas minúcias, etc, etc, etc. 41. 41. E a gente viu que a nossa denúncia, a nossa peça acusatória, ela tinha que ter o quê quando a gente viu? Disse pra vocês, pressupostos processuais e condições da ação, certo? E qual que era o último que teria que observar? Perfeito. Nossa, tá horrorosa. Justa causa. Então, isso daqui é importante. A gente não vai retomar exatamente porque a gente já estudou isso. Mas é só para lembrar que quando a gente for analisar quando o juiz pode rejeitar liminarmente, a gente tem que olhar para cá. Né? Lembrar desses requisitos, porque isso ajuda muito para lembrar quais são as hipóteses em que o juiz pode rejeitar liminarmente a peça acusatória, no caso da denúncia, no nosso exemplo. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida aqui? Mas se surgiu uma dúvida, porque disse para vocês que o nosso CPP, a gente tem alguns pontos omissos quanto ao procedimento, e um deles se encontra aqui. Porque, afinal de contas, quando é que se considera iniciado o processo penal? Com o oferecimento da denúncia ou com o recebimento da denúncia? Quem acha recebimento? Segue o relator? Vamos seguir o relator hoje no Natal? Tudo bem. Então, exatamente. Na verdade, isso surgiu muita discussão doutrinária. Mas, em termos de jurisprudência, prevalece de que o início do processo penal se dá com o recebimento da denúncia. E o recebimento da denúncia, ela nos lembra algumas coisas, não lembra? Qual é o primeiro pensamento que eu digo? O juiz recebeu a denúncia. Já vem à minha cabeça, primeiro marco interruptivo da prescrição. Matéria que a gente viu recentemente, né? Então, por isso é importante dizer onde é que se inicia o nosso processo penal. Então, a jurisprudência de forma pacífica, STJ-STF, diz o início do processo penal se dá com o recebimento da denúncia pelo magistrado. Tudo bem? Então, a gente já pode partir para o nosso segundo pontinho. Qual que é o nosso segundo pontinho depois do oferecimento da denúncia? Que colocamos aqui. Recebimento, certo? Ou rejeição liminar. Em que o Ministério Público já ofereceu a denúncia e isso está nas mãos do magistrado. E aí, no rito comum ordinário, qual é a postura do juiz que vocês já disseram? Verificar se aquela ação penal ela tem determinadas características necessárias para que ela possa seguir em frente, certo? Então, a pergunta que eu faço para vocês é: quando é que o juiz pode rejeitar liminarmente a denúncia? Quando ele encontrar uma das hipóteses do artigo 397, não, 3... Deixa eu ver. 395? Sim. 395 caput. Que prevê a possibilidade de rejeição liminar do juiz, pelo juiz. Qual que é o inciso primeiro? Manifestamente né. Perfeito. Qual que é o segundo? Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Faltar, vou colocar PP, pressupostos processuais, ou CA, condições da ação. Tá bem? E o 3? Justa causa. Justa causa.
Bom, então percebam que quando a gente estudou ação penal, eu disse para vocês quais eram as condições da ação, os pressupostos, enfim, o que era uma justa causa. Foi para chegar até aqui, foi para o juiz poder analisar se essa ação penal pode seguir adiante. E quando eu digo uma ação é manifestamente inepta, o que eu quero dizer com isso? O que é uma ação manifestamente inepta? Não. Exatamente. Falta de autoria e materialidade ou não? Também não. Não nesse sentido, Ramon. Porque quando você disse falta de materialidade, a gente está na justa causa, né? Justa causa não é indício de autoria e materialidade, a gente já pode começar no inciso 3, que a gente relembra isso. E a gente viu, quando não tem justa causa, o MP já pede arquivamento, quando a gente viu o inquérito policial lá, né? Então a gente revisou o que era justa causa naquela oportunidade. Mas quando eu digo, essa ação penal é manifestamente inepta e, portanto, rejeito liminarmente essa presente denúncia. Mal redigida. Né? Mal redigida, perfeito. Quem falou? A Érica. Então, quando os fatos forem narrados de forma truncada, em que você não consegue entender o que exatamente aconteceu, e digo em termos fáticos, não juridicamente, né? Geralmente isso acontece bastante quando crimes em concurso de agentes, em que o Ministério Público ou o querelante, eles não descrevem individualmente as condutas, então fazem uma imputação geral. Então, isso também é considerado pela jurisprudência como uma denúncia ou uma queixa-crime inepta. Certo? Então é nesse sentido, quando você consegue perceber quando a ação é inepta, quando eu leio a denúncia ou leio a queixa-crime e eu não consigo entender aquilo, os fatos pelos quais estão me acusando. E isso violaria o princípio da ampla defesa e do contraditório, porque o réu só se pode defender daquilo que ele consegue entender e compreender quais são os fatos que a ele são imputados. Certo? Essa é uma ideia geral de uma ação manifestamente inepta, uma ação penal manifestamente inepta. Tudo bem? A gente pode seguir? E aqui, quando faltar um pressuposto processual, uma condição da ação? Uma da condição da ação a gente tem de cabeça, né? Quais são as condições da ação mesmo aqui? Legitimidade de parte, que daí a gente sabe, MP, ação penal pública, e aí vítima se for ação penal privada. E se a vítima não existir, a gente viu a sucessão lá na ação penal privada, né, o CAD, lembrando disso. Mas, tudo bem. Mas fora a legitimidade de parte? Autoria e... Não. Autoria, materialidade e justa causa, certo? Interesse, né? Porque a gente viu, por que interesse de agir quando a gente intenta uma ação penal? Porque é somente através do processo, com todas as suas garantias asseguradas, é que se pode aplicar uma pena a um sujeito, certo? Então, um exemplo que eu pensei foi no caso do auxílio ao suicídio, quando não resulta lesão de natureza grave e morte. Embora parte da doutrina coloque isso como um fato que não constitui crime, a rigor no sentido técnico, na verdade seria que a gente poderia considerar um interesse de agir, falta de interesse de agir. Por quê? Porque o induzimento ao auxílio ao suicídio, por exemplo, o 122 do CP, ele diz que a conduta só será punível quando se resultar lesão de natureza grave ou se a pessoa morrer. Mas essas condições, elas lembram que a gente já viu isso quando eu falei das condições de procedibilidade e não confundir condições objetivas de punibilidade. E disse para vocês que, embora a conduta do auxílio ao suicídio seja uma conduta típica, ilícito, culpável, ela não é passível de punição, porque para que ela seja possível é necessário que ocorra, no caso concreto, lesão de natureza grave ou morte, certo? Então a gente poderia pensar, bom, se alguém induz alguém a praticar o suicídio e a pessoa não tem lesão de natureza grave nem morre, e mesmo assim o Ministério Público oferece uma denúncia em face da pessoa 122, a pergunta é, será que é interesse de agir do Estado aqui? Será que ele tem interesse em iniciar um processo criminal se ao final ele não vai poder aplicar a pena porque falta uma condição objetiva de punibilidade, embora a pessoa tenha praticado uma conduta típica, ilícito, culpável? Certo? Então aqui a gente é um exemplo que eu consegui pensar em que a gente consegue visualizar a falta de interesse do Estado em iniciar uma ação penal. Então por isso o juiz aqui podia rejeitar liminarmente, com base no 395, inciso 2º do CPP.
certo? E aqui na falta de justa causa, a gente já viu, né? Quando faltar indício, o juiz não tiver indício de autoria e materialidade, certo? Então ele pode rejeitar com base no 395, inciso 3 do CPP. Tudo bem? Então aqui a gente viu as hipóteses em que o juiz pode rejeitar liminarmente. Mas aí a gente entra no contexto do recebimento da denúncia. E a pergunta é: vimos que o juiz, ao receber a ação penal, verificou: não há nenhuma hipótese em que autoriza a rejeitar liminarmente a minha ação penal. Então, vou receber a denúncia, certo? Certo. Mas a pergunta é: disse para vocês que com a lei de 2008, com a reforma do CPP, muita coisa ficou no escuro no âmbito do procedimento. O que quero dizer com isso? A minha primeira pergunta é: quantos recebimentos de denúncias nós temos no procedimento? Quais seriam os dois? Jardel. Esse depois do oferecimento da denúncia. E o outro lá depois. Aqui que a gente fez no gráfico? Você também? Francine, acha isso? Então, essa na verdade é uma outra questão que suscitou muita discussão na doutrina. E, portanto, aqui a gente pode apresentar 3 deles. Então, vamos colocar assim: quantos recebimentos eu tenho? E, mais importante do que isso, quantos recebimentos eu tenho e em que momento esse recebimento se dá? Porque, por exemplo, o professor Gustavo Badaró diz: só tenho um recebimento. E quando que ela se dá? Após a resposta à acusação. RA. Outros dirão a exemplo do professor Antônio Scarance. Esse é da turma de vocês, hein? Esse daqui é amiguinho de vocês. Professor Antônio Scarance diz: nós temos 2 recebimentos da denúncia. Um após o recebimento, o oferecimento da denúncia, né, que ocorre o recebimento. E um após a resposta à acusação. E ele vai dizer, e aqui eu vou apagar: de forma que esse primeiro recebimento, ele é provisório e precário. Precário. E esse segundo, definitivo. É do time de vocês ou não? Com certeza. Esse é definitivo. E esse segundo recebimento é que interromperia a prescrição. Porque a gente lembrou que o recebimento da denúncia é o primeiro marco interruptivo da nossa PPP. Certo? Mas nós temos o nosso amiguinho STJ, né? E o STJ? Quantos recebimentos o STJ admite? Um único recebimento. E quando é que se dá isso? O primeiro, quando? Após o oferecimento. Ele admite um único recebimento, certo? Mas aí vocês vão me dizer, e aqui a gente vai discutir quando chegar lá na frente na absolvição sumária. Quer dizer, então, mas a gente consegue entender por que teve essa discussão? Alguém imagina por que surgiu essa discussão aqui? Quantos recebimentos nós temos? Da prescrição? Não. Porque só depois que o réu se defendeu, depois que ele foi devidamente
está tendo resposta, esse juiz tem mais oportunidades de receber uma denúncia? Tem a ver, Francine, porque é o seguinte, essa, como eu disse para vocês, a Lei 11.719 de 2008 trouxe muita alteração no âmbito dos procedimentos no processo penal. E uma das novidades foi permitir na resposta à acusação a arguição de preliminares. E a absolvição sumária também é uma inovação da Lei de 2008. Antes nós não tínhamos isso. Então a pergunta é, e aí a gente precisa fazer uma interpretação sistemática do Código de Processo Penal, porque olha o que diz o nosso 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. E essa daqui é uma redação, lembrando que o nosso CPP é de 41. Então essa nossa redação é lá de 41. E aí veio a reforma de 2008. E o que a reforma de 2008 inseriu? O 396A, que diz, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer documentos, justificações, especificar provas, etc, etc, etc. Então, em razão disso, da reforma de 2008 ter aberto essa possibilidade do acusado apresentar preliminares na sua resposta à acusação, e a resposta à acusação se dá depois do recebimento da denúncia, surgiu essa questão, quando é que efetivamente nós temos o recebimento da denúncia. Então a gente viu essas posições divergentes, tanto da doutrina e da jurisprudência, mas com o STJ admitindo apenas um recebimento após oferecimento, que é o após oferecimento. Mas aí você vai me perguntar, e aí ficou por isso só? Não, pode falar. Porque assim, se o acusado na resposta apresenta apoio liminar e cancela esse primeiro recebimento? Sim, não, o que acontece? O que acontece, a gente pode, eu vou adiantar aqui, mas a gente vai explorar um pouquinho mais na frente, mas é dizer, o STJ reconhece apenas um recebimento que é após o oferecimento da denúncia, mas diz o STJ no informativo que, quando a gente chegar no momento, eu falo para vocês, diz o STJ recentemente, olha, embora nós temos apenas um recebimento após o oferecimento da denúncia, com a reforma de 2008, que previu a possibilidade de arguir preliminares na resposta à acusação, não faz sentido não admitir que o juiz, ao analisar a resposta à acusação, ele reavalie a decisão que anteriormente tenha recebido a denúncia. Porque pode ser que, com documentos apresentados pela defesa, o juiz perceba que falta, que o Ministério Público é ilegítimo, que não há possibilidade jurídica do pedido, ou que não há justa causa, etc, etc, etc e tal. Mas esse fenômeno não se confundiria aqui, mas permitiria aquilo que a jurisprudência, o STJ vem chamando de o quê? Da possibilidade de rejeição tardia da denúncia. Com base em quem? Continua no 395. Certo? A gente entendeu essa fase de transição? E por que teve essa discussão? Né? Foi com a reforma de 2008, que muitos dispositivos parecem se contradizer, e aqui é um deles. E que o STJ se posicionou de que é apenas um recebimento, que é o após o oferecimento da denúncia mesmo, mas que é possível o juiz rejeitar, ainda que tardiamente, uma ação penal, uma denúncia, por exemplo, nos termos do 395, quando perceber, a partir dos documentos juntados pela defesa ou com as provas produzidas, de que se verifica uma das hipóteses do 395 que autoriza a rejeitar, mas vai ser liminarmente não, porque a gente já está um passo lá na frente, por isso denomina-se rejeição tardia da denúncia. Certo? A gente tem alguma dúvida aqui? Ou a gente pode seguir? Mas a questão do recebimento da denúncia não para por aqui. Por que não para por aqui? E aqui eu já vou apagar. Vocês. No que diz respeito à motivação do ato da decisão judicial, que recebe
a denúncia. É preciso motivar? É preciso que o juiz motive a sua decisão quando ele diz recebo a denúncia e por que recebo a denúncia? O que vocês imaginam? Quem vota sim, juiz, você tem que fundamentar. Todas as decisões têm que ser motivadas. Mas olha o que chegou no STJ e no STF. A pergunta é: o ato, a decisão do juiz que recebe a denúncia, é um ato que tem conteúdo decisório? É claro que a doutrina vai dizer sim. E por que a doutrina diz sim? Porque, gente, se a gente considerou que o processo penal se inicia com o recebimento da denúncia, é um pouco, não sei, um pouco estranho ao menos, a gente dizer que o ato do juiz que recebe a denúncia não tem conteúdo decisório. Até porque, quando o juiz diz recebo a denúncia, a pessoa de acusado vira réu, de denunciado vira réu propriamente dito, digamos assim. Mas então a gente coloca a doutrina, sim, tem conteúdo decisório. E o nosso STF? Nosso STF abraça a doutrina ou o STF diz não é bem assim? STF diz não é bem assim. De modo a dizer que o ato, a decisão do juiz que recebe a denúncia não possui conteúdo decisório. Perfeito. E aí, mas mesmo que o STF entenda isso que o ato de recebimento da denúncia não tem conteúdo decisório, a gente tem alguns procedimentos especiais que o juiz deve motivar. Quais? O júri, perfeito. Júri. Não, júri não. Júri entra em outro contexto aqui. Mas a gente tem a lei de drogas. Depois eu explico por que júri não. O GCRIM. Crimes de responsabilidade funcional. E, salvo engano, tem mais um, que é o crimes de competência originária. Então, embora o STF entenda de que a decisão judicial que recebe a denúncia não tem teor, conteúdo decisório, esses procedimentos especiais, eles exigem motivação quando o juiz recebe a denúncia. E aí alguém vai me dizer por quê? Por uma questão lógica. E a gente vai ver por quando a gente terminar todos os procedimentos aqui. Por que o juiz precisa motivar a decisão dele que recebe a denúncia? Aqui, nesses casos, na lei de drogas, no rito do GCRIM, nos crimes de responsabilidade funcional e crimes de competência originária. Competência absoluta? Não. Não? Não? Ramon? Nossa, não estou distraído. Então, a gente pode dizer que por uma razão lógica, eles dependem de que o juiz no ato de recebimento faça a motivação, porque pelo simples fato de que a gente vai ver que nesses ritos a defesa preliminar ela é oferecida antes do ato de recebimento do juiz, da denúncia pelo juiz. Então, se a defesa já apresentou a sua defesa preliminar e lá já teve a oportunidade de apresentar de fato as preliminares, então o juiz, como ato de recebimento se dá posterior lá nesses procedimentos especiais, então necessariamente o juiz precisa motivar porque está rejeitando e aceitando a denúncia aqui, entre outras palavras, recebendo a denúncia. Certo? Entendemos porque nesses procedimentos, embora ainda com o STF diga que o ato decisório, ou que o ato que recebe a denúncia não tem conteúdo decisório, nesses procedimentos ele vai ter que motivar, porque o ato de recebimento aqui está posterior ao oferecimento da defesa preliminar. Certo? Quando a gente vai nesses procedimentos a gente vai ver isso. Certo? Legal.
E aí vocês disseram pra mim o quê? No começo da aula? Que já haviam visto sentença. Certo? Legal. E quando viram sentença, eu tenho certeza que o professor de sentença de vocês trabalhou a ideia de emendatio e mutatio libelli? Então tá bom. Então vamos colocar aqui a emendatio libelli e versus recebimento da denúncia. E aqui o ponto, o tema procedimentos, a gente consegue fazer muitas conexões com as matérias. Isso é muito legal. O que era a emendatio libelli? Artigo 383 do CPP. Corrigir a tipicidade. Corrigir a tipicidade, não mudando o fato, né? O fato é o mesmo na denúncia, mas ele altera a qualificação jurídica, certo? Definição jurídica do tipo. Perfeito. E aí que vocês disseram, e aí vocês me dizem, onde é que ocorre? Que momento processual ocorre a emendatio libelli? No artigo 383? Na sentença. Perfeito. Então, a pergunta que se faz é possível emendatio libelli no ato de recebimento da denúncia pelo magistrado? Alguém acha que sim? Sim, por quê? Porque tá errado, tá descrevendo uma conduta e pode ser distração do Ministério Público. E ele escreveu um crime A, mas na verdade é um crime B. Então como só vai corrigir o artigo. Porque o réu se defende dos fatos. O réu se defende dos fatos e não do... Porque o réu defende dos fatos. Mas nós na defensoria, a gente tem que... a gente até pode pensar que o réu defende dos fatos e não da qualificação jurídica. Mas só abrindo um parênteses, por exemplo, quando você está defendendo um réu que está praticando roubo, a tua intenção é de que não houve provar de que não houve grave ameaça à violência. Porque roubo pressupõe grave ameaça à violência. Ainda que nos fatos não esteja, porque você está sendo imputado a roubo, certo? Agora, e se isso se classificar para furto? Percebe que o sua dimensão probatória se esvazia? Porque se você estava tentando provar de que não houve grave ameaça e nem violência para tentar uma absolvição do seu réu, mas o juiz fica para furto e houve de fato subtração, percebe que o seu âmbito, você se perde aí, né? Assim, a gente tem que olhar um pouco de cuidado com isso. Mas tá certo, assim, afirmar numa prova de que o réu se defende dos fatos, não qualificação jurídica. Mas a gente sempre tem que ter essa anteninha ligada e dizer, talvez nem todos os fatos a gente pode dizer isso, enfim, todos os casos. Mas perfeita a colocação de vocês. Mas, a Francine me disse, isso ocorre na denúncia, na sentença, certo? Então, geralmente, o STF há muito tempo, historicamente, entendeu que o juiz só poderia fazer emendatio libelli quando? Quando da sentença. Mas, a partir de 2013, o STF se deparou com o seguinte caso. E quando o juiz, no ato de receber a denúncia, ele percebe que a qualificação jurídica está diferente, está inadequada, e que isso vai influenciar na regra de competência. Então, por exemplo, se ele vê que é um caso claro, que ele recebe uma denúncia de tráfico, 33 da Lei 11.343 de 2006, nosso exemplo, mas ele vê que claramente é porte, o artigo 28, né, da mesma lei, a gente sabe que o 28 é delito de menor potencial ofensivo e, portanto, competência do GECRIM. Então, o STF entendeu, a partir de 2013, mais ou menos, de que quando o juiz, ao receber a denúncia, perceber que houve um equívoco na qualificação jurídica e isso interferir nas regras de competência, por exemplo, é possível que o juiz, aqui no ato de recebimento da denúncia, faça a emendácio e remeta os autos para o juízo competente. Nosso exemplo, sair da vara comum criminal e enviar para o GECRIM, certo? 2013, mais ou menos. É uma decisão um pouco recente, esse entendimento do STF, se considerar que a gente está em 2017. Tudo bem? Entendemos por quê? Mas regra geral, onde a gente faz emendácio mesmo que vocês aprenderam corretamente? Na sentença. Mas é quando o juiz perceber que a alteração da qualificação jurídica vai interferir, por exemplo, nas regras de competência, ele pode reconhecer e remeter os autos para o juízo competente, certo? E ali no começo já, né, no ato do recebimento. Nessa aí, né, obrigatoriamente, aí tem que motivar a decisão. Sim, né?
Até porque na própria lei de drogas já é uma hipótese, né? Pelo próprio rito procedimento especial, certo? Então tá, aí vocês vão me dizer, Odai, se o juiz contra a decisão ele admitir a rejeição liminar da denúncia, que recurso cabe? Se ele rejeitar a denúncia, reze. Quem falou reze? A Érica? Não. Como que é seu nome? Renata. Então a rejeição da denúncia ou da queixa-crime, reze, certo? Artigo 581, inciso 1º, salvo engano. Oi. Mas, por exemplo, assim, imagina, na lei de drogas ele remete, motiva lá, remete pro GCRIM. Chega no GCRIM, o juiz do GCRIM fala, isso aqui não é procedimento especial, porque foi caracterizado... Aí a gente tem um conflito negativo de competência, né? Entre juiz... certo? GCRIM e juiz estadual. Certo? E aí, juiz estadual com juiz estadual do mesmo estado, TJPR. Por exemplo, se for estado do Paraná, o TJ de São Paulo. Mas se for de estado diferente, STJ. Certo? Aí seria um conflito de competência. E se... Ai, meu Deus. Mas a gente vai ver com detalhes do rito sumaríssimo. Mas e se fosse no âmbito do GCRIM, que recurso caberia? É reze? Não, né? Não tem reze no GCRIM. Então cabe o quê? Apelação, certo? Apelação. Gente, tá bem bagunçado o quadro? Vocês falam. Então, artigo 82 da lei 82 da lei 9.099 de 95. Certo? Então, isso são algumas questões que a gente trabalha aqui na questão do recebimento e da rejeição. Lembrando as causas, que são no 395 da rejeição, mas se não rejeitar, o ato de receber a denúncia. E a gente viu algumas questões relacionadas ao ato do recebimento, certo? Alguém tem alguma dúvida em relação até aqui? Está muito rápido ou pode... Estamos ok? Tudo bem. Aí você vai dizer, a gente vai relembrar novamente para nunca mais esquecer. Ofereceu a denúncia, recebeu... não é caso de rejeição liminar, portanto recebi a denúncia. E, portanto, cito o réu para oferecer resposta à acusação por escrito, certo? Então, o que eu faço o próximo? Qual que era o próximo bolinha aqui? Citação. E a gente vai discutir algumas coisas de citação aqui, um pouco importantes. Então, vamos fechar e abrir um novo parênteses, que é a citação. Citação. Só a última coisa que eu acabei me esquecendo que diz respeito ao recebimento da denúncia. Se o juiz, se a autoridade judiciária que recebe a denúncia for incompetente em razão do foro privilegiado do acusado, esse ato de recebimento, ele é válido? Então, o STJ, ele, com esse ponto, eu até vou marcar aqui, que vocês podem ler, é o informativo 555 do STJ, que diz: quando a autoridade que receber a denúncia for incompetente em razão da prerrogativa de foro do acusado, o ato de recebimento é considerado nulo e, portanto, não interrompe a prescrição. Certo? Era só esse detalhe que eu tinha esquecido aqui. Mas dá uma lidinha lá no informativo 555 do STJ. Tudo bem? Legal. E aí a gente começa na citação. Certo? E o que é citação mesmo? A citação é importante para o réu? Por que é importante para o réu? Ele tem ciência do processo e possibilidade de apresentar sua defesa, certo? Legal. E aí, vocês vão me dizer: Odai, então a finalidade é trazer o réu para o processo, né, para que tome ciência e venha apresentar eventuais defesas. Aí você vai dizer: e se não
não ocorrer a citação, a ausência de citação para o STF. Nulidade o quê? Nulidade absoluta. Perfeito. E se está vício na citação? Nulidade relativa, posição da jurisprudência. Certo? Esse é o STF. E a doutrina? Mesma coisa? Não tem divergência. Se não tiver divergência, dá direito. Ausência de citação. Nulidade absoluta. A doutrina considera inexistência da relação processual em relação ao acusado. O vício na citação. A doutrina acha que também é nulidade absoluta. Nulidade absoluta. Perfeito. Como que é o seu nome mesmo? Renata. Perfeito. Então essa é a posição tanto da doutrina quanto da jurisprudência. Tudo bem até aqui? Então vamos começar a discutir um pouquinho sobre a citação quando ela ocorre. Tem duas formas de citação, correto? Quais são? Pessoal real também, né, chamado? Real ou pessoal. E qual que é a outra? Quem falou? Editalícia é uma das modalidades da segunda espécie. Ficta, né? Perfeito. E aqui, a citação real, ela é regra geral, certo? Certo. E ela está no artigo 351, sim, do CPP, que diz que em regra geral, a pessoa é citada via mandado por oficial de justiça? Sim. E a gente sabe que essa real, ela tem requisitos extrínsecos e intrínsecos. Quais seriam os extrínsecos? Deixa eu anotar aqui certinho para vocês. Alguém pode me dizer? Pode falar. Não, o que consta do mandado é intrínseco, né? O extrínsecos é o quê? A leitura do mandado e a contrafé. E a declaração da contrafé ou da recusa. Certo? Esses são os extrínsecos. Os intrínsecos é esse que você falou, Francine. É o nome do juiz que está determinando a citação, é o nome do querelante, no caso de queixa-crime, o nome do acusado, o endereço do acusado, a finalidade pelo qual a citação está sendo expedida, né? E aí tem um requisito lá que, salvo engano, é o inciso 6º do 352. E aí eu vou ler para vocês e eu quero saber que vocês me digam se está coerente ou não. Eu espero que vocês digam que não. Tá bom? Já estou adiantando. 352. 352. Inciso 6º. Perfeito, isso mesmo. O mandado de citação indicará 6. O juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. E aí? Tá certo isso? Com a reforma de 2008? E alguém me diz por que não? Perfeito. E quando isso aqui foi redigido no ano de 41, qual que era a dinâmica? A dinâmica era, o interrogatório era o primeiro ato do procedimental dentro da instrução? Perfeito. Então por isso fazia sentido que a pessoa deveria comparecer no dia, data e hora designado?
Sim, mas com a reforma de 2008, a pessoa é citada para comparecer à audiência e ser interrogado? Não, ela é citada para apresentar a resposta à acusação. E, portanto, esse inciso 6 tem que ser lido conforme a reforma de 2008. Né? Na verdade, não é para comparecer em nenhum lugar, mas sim anunciar nos autos do processo e apresentar a resposta à acusação mediante seu defensor. Seja ele constituído, ou seja ele dativo, ou seja ele atuação da Defensoria Pública. Certo? Então, estamos juntos aqui? Podemos continuar? Mas então, a gente tem formas de citações especiais. Certo? Por exemplo, se o nosso réu for militar. (358) 358. Ele é citado por quem? Pelo chefe de serviço, certo? E a pessoa presa? Necessariamente, ela é citada de forma pessoal, certo? Artigo 360. O STJ tem entendido que se ele não for citado pessoalmente, é causa de nulidade. STJ, pessoal. Relativo. Tá bom? Relativo, ok? Só pra lembrar. E o réu? Que mora em outra comarca? Em outra comarca. Perfeito, carta precatória. E é claro que ele tá em outra comarca livre, né? Porque se ele estiver preso, já entra aqui nessa regrinha do 360, ok? Assim, só pra ressalvar. E nós temos o réu que mora em outro país. E aí é carta rogatória? Carta rogatória. E aqui o processo fica suspenso até que a carta seja cumprida, a diligência seja cumprida, o ato seja cumprido. Tudo bem? E aqui, a gente tá... Entendemos isso aqui? Tudo bem. Porque agora a gente vai entrar na B. Citação ficta. E colocar o primeiro deles, que é a citação por hora certa. Hora certa. Que, salvo engano, tá no 362. Deixa eu ver se é isso mesmo. 362 CPP. Primeiro ponto importante. A citação por hora certa foi inserida com a reforma de 2008. Então, até então, a gente não tinha previsão no CPP da possibilidade de citação de hora certa, que foi inserida, como eu já disse, com a reforma da Lei 11.719 de 2008. E aí, se perguntaram, essa inserção da citação por hora certa aqui, com a reforma de 2008, é constitucional? Isso chegou no STF. E aí, vocês acham que foi constitucional ou não? Sim, está lá, permanece. Sim, ela foi considerada constitucional pelo STF e o STF entendeu de que isso não violaria o princípio da ampla defesa e nem do contraditório. E nem violaria o devido processo legal, certo? Mas aí, alguém vai me dizer porque vocês estudam todas as matérias. Quando olhamos para o 362 diz, previsão da citação por hora certa que se aplicará, porque a gente tem previsão no CPP de que é possível a citação por hora certa. Mas onde nós não temos, como é que vai se dar essa citação por hora certa? Nós não temos a regulamentação no CPP. Nós só temos, pode aplicar-se a citação por hora certa. Que é quando o acusado, ele se... O que ele faz? Ele está se furtando de ser citado, né? Certo? Legal. E aí diz lá, aplica-se o CPC 73, né? Na verdade, consta a lei lá, a lei do CPC de 73, que não me recordo exatamente o número da lei, mas se refere ao CPC de 73. E vocês, melhores do que eu, tendo aula aqui,
Vamos dizer, pô, Dai, mas ano passado a gente entrou em vigência o CPC de 2015, né? Perfeito. E alguém me diz, alguém leu aqui citação por hora certa no novo CPC de 2015? Ainda não. Tá igualzinha a reforma ao antigo CPC de 73? Não está igualzinha. Houve modificação. E, portanto, a gente aplica o Código 73? Óbvio que não. A gente, embora esteja expressamente lá no CPP que se aplica o CPC de 73, a gente faz uma atualização e aplica quem? O CPC de 2015. Mais especificamente, artigo 252, salvo engano, e 253 do CPC. Aí você vai dizer pra mim, Dai, faz alguma diferença eu lembrar disso? Faz toda a diferença. Porque antes, com a lei, com o CPC de 73, por exemplo, quantas tentativas o oficial de justiça tinha que fazer para poder fazer a citação por hora certa? 3 tentativas. E, portanto, era pergunta de concurso público. O oficial de justiça tentou 2 vezes, e aí ele já, cansado da vida, cansado do trabalho, já procedeu à citação por hora certa. Citação por hora certa. Verdadeira ou falsa? Falsa, porque isso violaria o princípio da ampla defesa e contraditório devido ao processo legal? Sim, porque estava em observância a quem? A regulamentação dada pelo CPC 73. Mas aí a gente olha para o CPC de 2015, nos 255 diz: o oficial de justiça fará isso por 2 vezes. Então, se por 2 vezes o oficial de justiça for até a casa do acusado para citar e percebendo a tentativa dele de se curvar desse ato processual, o que ele vai fazer? O que o oficial de justiça pode fazer? Ele vai ter nessa residência onde o acusado mora e vai procurar quem? Um familiar. Mas se não encontrar familiar, o vizinho, né? Então ele pode dizer, olha, 2 vezes, basta 2 vezes aqui no CPC de 2015, dizer, olha, na data e hora X eu vou voltar aqui para proceder à citação, beleza? Beleza. No dia X, no horário X, o oficial de justiça volta lá e fala assim: ô Dorinha, por exemplo, cadê o seu filho para ser citado? Ele não está. Então, se o oficial de justiça chega naquele dia, data e hora designada e não encontra o acusado, ele procederá à citação na presença de quem? De um familiar. E se não tiver o familiar, do vizinho. E aí, o fato por exemplo, da Dorinha, que era mãe tinha o filho Pedrinho, por exemplo, ela se recusar naquele dia, recusar a contrafé, mesmo assim procederá à citação por hora certa? Sim. Sim. E aí, se ela se recusar, se dará mediante o vizinho ou outra pessoa que estiver ali. E o oficial de justiça vai certificar, obviamente na certidão dele, do fato ocorrido e declarar o nome pelo qual foi realizado a citação. Certo? Então vamos lembrar que a citação por hora certa foi uma reforma de 2008, foi que se deu com a inserção da reforma de 2008. E que, vamos lembrar, mais uma coisa, foi reconhecida a sua constitucionalidade pelo STF. E mais do que isso, lembrar que essa menção do CPC de 2015, porque agora, se cai na tua prova, o oficial de justiça por 2 vezes, agora com o novo CPC, está correto, certo? E aí a gente já pode usar o material que eu disse pra vocês que eu fui selecionando as questões, e a gente já pode ver o que caiu no DF 2013. No processo penal, não, aqui não é esse não, é o antes. Pode ser. Outra coisa, antes a gente pode ver citação por edital agora, deixa eu ver o horário. A citação por edital a gente faz no intervalo, pode ser? Legal. Oi? Pode? Não? Acho que dá. Mas vamos então ver a citação por edital e aí a gente resolve os exercícios e fecha o intervalo, pode ser? Pode. Beleza. Então guarda isso. Citação por hora certa.
Perfeito. Vamos ver então a citação por edital. A citação por edital. Quando é que se dá a citação por edital? Primeiro lugar, a citação por edital é uma exceção. Porque a regra geral, pessoal via mandado por meio do oficial de justiça, correto? Beleza. Considerando que é uma exceção, a gente então precisa lembrar de alguns requisitos. Quais são os requisitos para citação por edital? O nosso réu está onde? Local incerto e não sabido. Incerto e não sabido. Certo? Esse edital vai ser por 15 dias? Mas o fato de estar local incerto e não sabido significa dizer que o juiz expediu o mandado de citação para os endereços que constam no auto do inquérito policial ou que ele encontrou na ação penal mesmo e o réu não foi encontrado. Ele já pode expedir o mandado de citação por edital? Por que não? Tem que esgotar? Verdade. Então aqui, entendimento pacífico do STJ. É necessário esgotar todos os meios. Para esgotar todos os meios para encontrá-lo. E só assim, se fizer tudo isso, ele pode citar por edital. Certo? Aí você vai me dizer. Odai, o que acontece se meu réu for citado por edital e não oferecer resposta à acusação e nem constituir defensor? O que acontece, não? Não, suspende. Suspende. Suspende o quê? Processo e o quê? E a prescrição. E isso tá onde? 366 do CPP. Perfeito. Então, se esses requisitos, citação por edital, 1, 2, réu não comparece, e 3, não constitui advogado, o que o juiz pode aplicar? 366 do CPP. E o que significa aplicar o 366 do CPP? Significa dizer que dentro do artigo 366 do CPP a gente pode verificar condutas obrigatórias do magistrado e condutas facultativas. O que seria uma conduta obrigatória? Que advém da lei. E vocês já disseram. Suspensão do processo. E o quê? Da prescrição. De modo a dizer, se advém da lei, o juiz não precisa motivar automaticamente, uma vez previsto esses requisitos que autorizam a aplicação do 366 do CPP, o magistrado ele vai necessariamente suspender o processo e suspender a prescrição. E aqui mais uma vez a gente conecta as matérias e pergunta: alguém vai me dizer, vi prescrição. Quem deu prescrição para vocês? Quem? Tiago. Tiago possivelmente estava explicando prescrição e em algum momento ele disse para vocês: pessoal, prescrição, seguinte,
É uma garantia do cidadão em face da prerrogativa do Estado de aplicar uma pena quando o sujeito comete uma infração penal. Disse para vocês que era uma garantia, não disse? Exato, aí você vai me dizer, e essa garantia aí? Como é que fica aqui? Porque disse para vocês suspende a prescrição, certo? Aí você vai ter que me perguntar o quê? Por quanto tempo essa suspensão prescricional vai durar? E por quanto tempo? É o prazo da pena máxima abstratamente combinada ao delito, certo? Súmula 415 do STJ. Sim ou não? Sim. Então, por exemplo, estamos diante de um caso de furto. Qual que é a pena do furto? 155? De 1 a 4 anos. Olhando para o 109 do CP, que nos dá os prazos prescricionais, 4 anos prescreve em 8, né? Então, durante 8 anos, esse processo essa suspensão vai durar a suspensão da prescrição. Mas ressalvo, vai durar a suspensão da prescrição, mas passado 8 anos, o processo não volta. Porque o processo só volta quando? Quando o réu comparece ou quando constitui advogado. É só aqui que o processo é retomado. Porque durante os 8 anos, depois dos 8 anos, a prescrição volta a correr contra o Estado e a favor do cidadão. Então o Estado tem que correr contra o tempo, porque agora o tempo está correndo. Agora o processo continua suspenso? O processo continua suspenso, porque ele só passa a retomar o seu rumo quando? O seu curso? Quando o réu comparece ou constitui advogado. Quando ele vai lá no fórum e se dá conta, ou quando ele contrata um advogado e peticiona nos autos, né? E aí começa a contar o prazo para a resposta à acusação, certo? Estamos juntos até aqui? E aí, tudo bem, a gente já discutiu isso. E aqui, quais são as condutas facultativas? Alguém pode me dizer? Sim, alguém pode me dizer. Já pode ir me dizendo. Pedir a prisão preventiva. Decretar preventiva. E qual que é a outra? Olhem para o 366 e diz requerer a antecipação de produção de provas. Então é requerimento de produção antecipada de provas. De provas. Certo? Certo. Disse para vocês condutas facultativas, quer dizer o quê? Que exige motivação por parte do juiz, em observância ao artigo 93, inciso 9 da Constituição, certo? E mais do que isso. Bom, a gente sabe que decretar a preventiva, vocês já viram com o professor Teuan, artigo 312 do CPP. E aqui a questão de provas urgentes, né? A pergunta é... E a discussão que a jurisprudência se deparou. O que são provas urgentes? Corre o risco de perecer. E aqui entrou a discussão se, no caso de oitiva de testemunha, se o mero decurso do tempo, por si só, já caracteriza o caráter de urgência da prova, de produção da prova antecipada, em razão do fato da pessoa, com o passar do tempo, perder a memória das coisas, perder os detalhes daquele fato. Certo? E o que vocês acham que aconteceu nessa discussão? A STJ diz o quê? Súmula 455 do STJ. O que diz a súmula 455 do STJ? Diz que para
ser possível o deferimento da produção antecipada de provas urgentes, é necessário que uma fundamentação concreta da decisão, pois não caracteriza o caráter de urgência o mero decurso do tempo. Certo? E aqui é toda uma discussão da criminologia, que discute a questão das falsas memórias, né, no processo penal. E aqui vale a pena citar apenas uma obra muito interessante e bem integrante de ler, uma obra chamada Falsas Memórias e Sistema Penal, a prova testemunhal em xeque, que é de um professor, de um querido amigo, um grande professor Gustavo Noronha de Ávila, que é professor da Universidade Estadual de Maringá e também do Mestradão no Sumário de Maringá, que foi tese de doutorado dele na PUC-RS. Ele discutiu essa questão das falsas memórias dentro do âmbito do processo penal. E aqui o STJ disse: o simples fato de você considerar que com o tempo a testemunha venha a perder detalhes na sua cabecinha, isso por si só não caracteriza o caráter de urgência que possa deferir a produção antecipada de provas, certo? Mas a gente tem uma exceção da exceção. E qual que é a exceção da exceção? Será que se essa testemunha for um policial, vale a regra da súmula 455 do STJ? Hein? Por que não? Vamos colocar aqui, testemunha policial. Informativo 495 do STJ. No caso de testemunha policial, o que acontece, gente? Produção antecipada. Aqui o STJ diz, olha, aqui é possível a antecipação de provas, porque a testemunha policial, e aqui eu vou usar aspas, porque eu não concordo com essa expressão, no combate à criminalidade, ele se depara diariamente, rotineiramente, com condutas conflitivas com o ordenamento jurídico penal. E, portanto, em razão também de vivenciar vários fatos de certa forma semelhantes, ele acaba, em razão do seu contexto de trabalho, podendo esquecer mais facilmente. E ele vai dizer, o STJ reconhece, ele realmente, nós temos a súmula 455 do STJ, com essa ideia que eu já passei para vocês. Mas essa súmula do 455 do STJ deve ser analisada de forma criteriosa, de modo a garantir uma efetiva prestação jurisdicional. E aí ele apresenta o exemplo que foi uma testemunha policial, em que a defesa recorreu com base na súmula e perdeu. Porque aqui o STJ, com base no informativo 495 do STJ, entendeu de que, no caso, quando a testemunha policial, é possível a antecipação de colheita da oitiva testemunhal, em razão desse contexto vivenciado, particularizado do policial. Certo? Tudo bem. Mas não acaba por aí. Por que não acaba por aí? A gente viu, então, e aqui eu friso, que o artigo 366 do CPP se aplica quando... Já paguei aqui, mas tinha 3 condições. Por favor. Citação por edital. 1, 2, não compareceu. 3, não constituiu advogado. Certo? Que bom, estamos certos. Então, a pergunta é: cabe a aplicação do 366 quando citação por hora certa? Com hora certa? Cabe? Acabamos de dizer, o primeiro requisito da citação deve ser o quê? Por edital. Então, não cabe a aplicação do 366 quando da citação pessoal e nem da citação por hora certa. Então, o que fazer quando o réu é citado por mandado ou citação com a hora certa? O que fazer com essas pessoas que não constituem advogado e não apresentam a resposta à acusação? Aí vem o artigo 396, parágrafo 2º, que diz... Deixa eu ver se é esse mesmo.
369A, parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constitui defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la no prazo de 10 dias. Então, então atenção, se ele foi citado por via mandado ou por citação com hora certa e não constituir advogado nem apresentar resposta à acusação, o juiz vai nomear um novo defensor, que se tiver estrutura de defensoria pública, abrirá vista para DP. Agora, se o seu réu foi citado por edital, não compareceu e nem constituiu advogado, o juiz não vai nomear o 396A, parágrafo 2º, não. Ele vai aplicar quem? O 366 do CPP. Vai suspender o prazo prescricional, vai suspender o processo e, se motivadamente, deferir a prova antecipada de provas, a produção antecipada de provas e também decretar a preventiva se presentes requisitos do 312. Então, lembre-se, como é que o seu réu foi citado? Ah, foi citado assim. Ah, então a consequência é essa. Então, lembrar desse detalhe, certo? E aí, como a gente já viu, a citação, o último detalhe que a gente vê para fazer os exercícios da onde começa a correr esses 10 dias para apresentar a resposta à acusação? Da juntada dos autos? A quem acompanha a relatora? Érica, quando é que começa a contar esses 10 dias para apresentar a resposta à acusação? Quando da citação? Ela disse que é 10 dias contados da juntada do mandado aos autos. Você acompanha a relatora? Todo mundo acompanha a relatora? Todo mundo acompanha para nunca mais acompanhar. Ok? Para nunca mais acompanhar. Lembrando que os prazos do processo penal, pessoal, eles são contados a partir do efetivo cumprimento de citação. Quando o oficial de justiça foi lá na tua casa e disse: você está citado, e você deu contra-fé, quer dizer, certo? Nesse dia já conta os seus 10 dias. Não conta da data da juntada do mandado aos autos, certo? Isso é matéria simulada, súmula 710 do STF, tá? Não dá mais para esquecer isso. E quando a defesa entra no processo antes da citação e o juiz, depois da resposta, e o juiz já determina para apresentar, já dá um despacho para apresentar a resposta à acusação, começa a contar no despacho? Sim, da data da intimação por parte do advogado. Então, quando a gente está em termos de processo eletrônico, no meu caso, quando eu atuo lá em Maringá, então ele coloca no sistema do Projude. E eu tenho 10 dias para me dar como dar intimada daquele ato de citação. Então, por exemplo, se eu colocar hoje no sistema, eu tenho até 10 dias para me dar como intimada daquela citação. Então, você vai contar 10 dias da data que você automaticamente foi citada pelo sistema, ou quando você dá um clique lá, quando o período inferior a 10 dias. E a partir daí começa 10 dias. Lembrando que o prazo para resposta à acusação é um prazo processual, certo? E sendo por um prazo processual, artigo 789, parágrafo 1º. Como é que eu conto? Eu excluo o primeiro para incluir o último. E parágrafo 3º, 789, se o último dia for um feriado ou um domingo, prorroga-se até o último dia. Exatamente. Então, tudo bem, a gente já está super preparado para responder as questões que eu separei aqui com essa primeira parte. Vamos dar uma olhada? De olhinho nas questões da DPE, tudo bem? Na DPE-DF de 2013. E aí, eu tenho certeza que vocês vão acertar, hein, pessoal? Olha lá. No processo penal, os prazos são contados, acabei de falar, a partir da data da juntada aos autos do mandado de intimação, da carta precatória ou da carta de ordem devidamente cumpridos? Falso, por quê? Olha lá, súmula 710 do STF. Vamos? Súmula 710 do STF, falso. No processo penal, diz a súmula, conta-se os prazos da data de intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Certo? Vamos lá, seguindo. Detalhe. Eu vou falar a resposta, mas a gente pode ver a questão, que a questão caiu. Eu disse pra vocês, a gente estudou o procedimento do 366 do CPP, certo? Que é aquele lá, né, que a gente viu. Vou repetir, porque eu tenho certeza que a gente guardou. Será que alguma lei especial prevê que
Mesmo que o réu seja citado por edital, não compareça e não constitua advogado, não vai aplicar a dinâmica do 366 do CPP? O que significa dizer, não vou suspender o processo, não vou suspender o prazo prescricional, pelo contrário, vou dar seguimento no feito, abrindo vista para a Defensoria Pública. De crime? Não. Crime. Alguém chega a errar, né? Aqui. Mas a lei de lavagem de dinheiro. Não, crime organizado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, lavagem de dinheiro, que é o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 9.603 de 98, tá certo. Vamos lá. Os crimes previstos na Lei 2.850 de 2013, que define a organização criminosa, e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento. E aqui eu já quero fazer 2 observações para vocês. Observação número 1. A Lei de Organização Criminosa, ela prevê um dispositivo de que todos os crimes relacionados a ela e o crime, e também previsto na Lei 2.850 de 2013, serão no rito ordinário previsto no CPP, independentemente da quantidade de pena prevista abstratamente para o delito. E observação número 2, para não esquecer, que foi a alteração recente em 2016, que diz, os crimes hediondos terão tramitação com prioridade em relação aos demais. Artigo 394-A. Olha o que diz o 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Então, isso daqui não caiu na DP ainda, mas caiu agora na prova do TJ São Paulo Prescrevente organizado pela VUNESP, que fazia a ressalva: os crimes hediondos terão tramitação prioritária em relação a todos os processos, vírgula, com exceção ao procedimento do tribunal do júri. Errada, porque a lei não faz nenhuma exceção. Todos os crimes hediondos terão tramitação prioritária. Pode ser que não caia assim, mas se cair homicídio qualificado, terá tramitação prioritária? Sim. Extorsão mediante sequestro, estupro de vulnerável, etc. Todos os crimes que estão no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, perfeito, terão tramitação prioritária, certo? Sim. Mas aí, e lembrando que essa é uma alteração de 2016, então, né, atenção aí que pode ser nas nossas próximas provas. Então, aqui eu já disse, né, que na organização criminosa tem essa previsão que será sempre rito comum ordinário no CPP. E aqui eu acho que tem o dispositivo, artigo 22 caput dessa lei. Certo? Então vamos seguindo. Vamos seguindo. O CPP não admite a citação do réu solto por hora certa? Falsa, porque nós vimos com a reforma de 2008, que é possível, lembrando que a alteração de 2015, né? CPC de 2015. E beleza. Vamos seguindo então a hora certa. Ai meu Deus, será que eu passei? Vou passar de novo. Agora foi. Aí aqui, na verdade, eu só coloquei, né, o 362 CPP que diz, né, que tem a possibilidade de citação por hora certa, e coloquei o artigo 252 do novo CPC, que a gente já discutiu. Então, vou passar pra gente acelerar e fazer o intervalo. Vamos ver qual é a próxima questão? O réu foi denunciado por furto simples. Após a citação por edital, o processo foi suspenso com fulcro no 366 do CPP. Sabendo que o furto possui pena de 1 a 4 anos. Isso aqui foi muito fácil, já te deu. E que o prazo prescricional previsto para a pena mínima é de 4 anos, enquanto que a pena máxima é de 8, o prazo prescricional ficará suspenso por... 6. Gente, eles já viram pra você aqui qual que é o prazo máximo da prescrição do furto? 8. E por quanto tempo, segundo a súmula 415 do STJ, ficará suspenso a prescrição? Pela pena máxima absolutamente combinada, ou delito combinado com o artigo 109. Então, pena máxima do furto, 4 anos. Olhando para o 109, prescreve em 8 anos. E segundo a súmula do STJ, 415, então quanto? 8 anos. Caiu na DPE de São Paulo 2015. Era uma questão super fácil, não dava para perder. Porque ele mesmo já tirou o prazo prescricional. Ele nem exigiu que você soubesse. Não precisava nem imaginar o 109. E era só correr pro abraço. E aí tá, súmula 615. 415, tá, gente? Foi errado ali. É 415 do STJ. Vamos ver aqui a DPE de Goiás cobrou em 2014.
Conforme expressamente previsto em lei, ainda que o acusado, citado por edital, não compareça e nem constitua advogado, o feito prosseguirá até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo, no processo por crime de... Eu acabei de falar dessa exceção. Lavagem de dinheiro, né? Então lembra que, regra geral, quando acontecem esses requisitos, aplique-se o 366. Mas, por razão de uma previsão específica na lei de lavagem de dinheiro, não aplica-se o 366 do CPP. Pelo contrário, o processo vai seguir com a abertura de vista, intimação para a Defensoria Pública, se tiver, ou se não, nomear um defensor dativo. Certo? Perfeito. E aí, o artigo 2º, parágrafo 2º da lei, que diz: no processo por crime previsto nessa lei, lavagem de dinheiro, não se aplica o disposto no artigo 366 do CPP, devendo o acusado, que não comparecer e nem constituir advogado, ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com nomeação do defensor dativo, mas a gente pode fazer leitura que, se tiver Defensoria Pública organizada, estruturada, né, abre vista para a DP. Vamos seguindo. Aí, DPRS 2014, hein? Carlos foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do fato descrito no artigo 57, parágrafo 2º 1, que é roubo com emprego de arma. Recebida a denúncia e ordenada a sua citação, não é ele encontrado no endereço indicado na peça inicial, a partir do que informado no inquérito policial. É certificado no mandado ou circunstância de que lá não mais reside há mais de 3 meses, ignorado pelo morador e vizinhos seu atual paradeiro. Nessa hipótese, é correta a decisão que... A gente tem uma hipótese do que aqui? Citação por edital? Então vamos ver se é isso. Ó, RS 2014, hein? Porto Alegre, é muito legal lá. Dá pra morar lá tranquilamente. A decisão do juiz. Muito, gente. Gramática na linha ali perto, tudo certo. Letra A. Diante das circunstâncias de haver o réu modificado seu endereço sem comunicar o juízo, decreta a revelia e encaminha os autos da Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação? Não. Olha como tá bem errada, né? Agora que a gente, enfim, esclareceu alguns conceitos. B. Determina que se esgotem os meios possíveis para a localização do acusado, não sendo possível esta, ordena a citação por edital, com prazo de 15 dias. Verdade, a gente viu que era 15 dias. E caso não compareça diante devidamente assistido, decreta a revelia com suspensão do processo e do curso do prazo prescricional? Não. Vamos seguir então. C. Determina que se esgotam os meios possíveis para a localização do acusado, não sendo possível, essa ordena a citação por edital com prazo de 15 dias e caso não compareça devidamente assistido, decreta a revelia com suspensão do processo e do curso do prazo prescricional pelo prazo máximo de 90 dias? Não, né? Porque vai suspender pelo prazo máximo da pena, ou quer dizer, pela pena máxima absolutamente combinado ao delito. D. Determina a citação por edital com prazo de 15 dias. Caso não compareça o réu devidamente assistido, de imediato decreta a revelia? Errado. O 366 decreta... Tá, depois a gente cita isso. Determina que se esgotem os meios possíveis para a localização do acusado. Não sendo possível, essa ordena a citação por edital com prazo de 15 dias. E caso não compareça devidamente assistido, decreta a revelia, encaminha os autos da Defensoria Pública a fim de que seja ofertada a resposta à acusação. Errado. Então, é a B, certo? Decreta a revelia com suspensão do processo prescricional. Esse eu não coloquei detalhes porque a gente já acabou de ver os artigos, tudo certinho. A gente só vai seguindo. Vamos lá, DPG é menor de 21 anos e primário, foi denunciado pela prática do fato previsto no artigo 171 caput, 15 vezes. Nossa. Na forma do 71, crime continuado, certo? Então vamos lá. Determinada citação pessoal não é encontrado. Sabendo que essa questão, ela cai bastante, né? Frustradas as ulteriores diligências empreendidas para sua localização. Com vista dos autos, manifesta o Ministério Público pela citação editalícia, requerendo ainda a produção antecipada da prova oral, 5 testemunhas que foram roladas. Lembra que aí já é uma conduta facultativa do juiz, né? Como argumento legitimador desse último pedido, olha o que ele diz. Afirma que o passar do tempo por si só é motivo suficiente para o respectivo deferimento. Afirma que... pois pode haver prejuízo ao processo de reconstrução da verdade. O pedido é acolhido pelo juiz a partir do fundamento invocado pelo Ministério Público. Na análise da hipótese acima construída, mostra-se correta a decisão do juiz que... Mostra-se correta afirmar que a decisão está... Vamos seguir aqui pra gente ver. A letra A, correta?
B, correta? C, correta? Não. Vamos para as erradas? D, errada. Porquanto se trata de réu menor e primário, circunstância obstativa, não tem nada a ver, né, gente? Olha assim, viu como assim dá para acertar? Não tô sofrido. Vai, letra E. Errada, porque toda decisão que determina a produção antecipada de prova deve ser concretamente fundamentada, não justificando o mero decurso do tempo. Súmula 455 da STJ que a gente acabou de ver. Então veja como isso cai nas nossas provas recentemente, né? E não dá para mais errar. Tem mais em relação ao tema? Tem. Eu acho que tem mais uma questão de... não, aqui a gente já precisa saber um pouquinho mais. Então, até aqui foram questões que eu encontrei em relação à matéria que a gente discutiu de forma bem sucinta, mas para demonstrar a importância dele e como a gente encontra na prova. E quando a gente aprende os conceitos, viu, não foi tão difícil a gente descobrir, né, descobrir o mundo aqui de olhinho nas questões da DPE. Mas é isso, a gente vai fazer um intervalo que a gente já ultrapassou o tempo e não sei nem se a gente volta hoje no Natal. Vai dizer que, como eu disse pra vocês, embora a gente tivesse uns artiguinhos do procedimento, parecia que ia ser muito rápido, mas considerando que é uma matéria que é mais recorrente nos concursos da DP, mostrei pra vocês, tentei mostrar, ao menos até o presente momento que a gente nem começou direito procedimentos, mas é como é importante. E que foi, espero que essa estratégia de trazer um pouco a teoria e também aqui, pra gente visualizar como a gente se encontra, espero que tenha ajudado vocês, né? E possivelmente já estão me avisando que a gente não vai ter retorno, ok? Então, pra finalizar o vídeo, a nossa aula de hoje, é pra finalizar, pessoal? Então tá, vou finalizar então. Agradecer vocês por mais um encontro com vocês. E é muito privilégio estar aqui com vocês, né? Vocês, todo mundo que conhece a iniciativa desse projeto não tem como não admirar vocês, né? Eu sou mais uma das infinitos admiradores que vocês têm pelo Brasil inteiro, e pra mim muito obrigada mesmo, foi um prazer enorme, vocês foram um presente pra mim em 2017 pra mim em São Paulo, porque eu também sou uma nova paulista, digamos assim, né? E é isso, muito obrigada, gente, até uma próxima. Valeu,